Diz assim: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós a obra das Tuas mãos. Sabe, queridas, o vaso de barro, aqui a palavra falou que nós somos o barro. A palavra diz que nós somos o barro. E nós somos o barro, e para que o Senhor construa este vaso, primeiro ele vai buscar o barro. Então ele vai até o lugar onde o barro está. E ele escolhe aquele barro. E eu estava lendo que existem 200 tipos de barro. E só 8 tipos podem ser utilizados para se fazer um vaso. Então imagine você, comparando o Senhor como Ele é o oleiro e nós somos o barro, Deus escolheu você. Deus escolheu você como um vaso, um barro para se fazer um vaso. E hoje, aqui, nós lemos logo no início que há vasos de honra ou há vasos de desonra. Então, para o Senhor, quando constrói um vaso, Ele vai e dá a forma que Ele quer. Ele dá a forma. Então, na hora que o Senhor faz o vaso, Ele dá aquela forma bonita. Nós vimos aqui uma cena do vaso, sendo feito pelo oleiro. E aí ele trabalha com as mãos. E aí o oleiro vai e faz aquele vaso. Ele modela aquele vaso segundo o seu querer. Então ele vai modelando o vaso e vai dando forma. Aí nós olhando, para nós, somos feitas bonitas, outras se acham feias, outras se acham grandes, pequenas, magras, gordas, e nós olhamos o nosso exterior, como é que a gente é por fora. E o Senhor nos modelou por fora e por dentro, Então Ele deu aquela forma que hoje nós somos. Então, muitas vezes acontece de nós reclamarmos, por que eu sou assim? Por que eu tenho esse cabelo? Por que eu sou desse jeito? Por que eu não tenho uma voz bonita? E ficamos naquela conversa, não é verdade? Então, de repente, o Senhor nos desperta. Mas tem uma palavra que nos alerta. Eu queria ler para vocês, para ficar de alerta quando a gente reclama da forma como nós somos. Isaías 49, 5. Desculpa, Isaías 45, 9. Diz assim: ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tem mãos? Ai daquele que diz ao pai: que é o que geras, e a mulher que dás à luz? Então o Senhor nos alerta, não devemos ficar reclamando, porque quem nos criou, quem nos formou foi o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e Ele nos fez exatamente desse jeitinho que nós somos, para sermos usados por Ele, para sermos vasos de honra. Vasos de honra. Diga para sua amiga: você é um vaso escolhido para ser um vaso de honra. Você é um vaso escolhido para ser um vaso de honra. Amém. Amém. E um vaso de honra deve ocupar um lugar de destaque, não é verdade? Um vaso de honra deve ocupar um lugar de destaque. E para ocupar um lugar de destaque, esse vaso precisa estar pronto, verdade? E para o vaso estar pronto, existem algumas coisas, que você olha e fala: o vaso não pode estar nem rachado e nem quebrado, porque senão o Senhor não vai poder usar.
não é? Um vaso rachado, um vaso quebrado. E um vaso bom, eu vou usar um termo aqui que eu ouvi que achei interessante, é um vaso sincero, é um vaso, sabe o que quer dizer sincero? Sem cera. Veio lá de trás essa palavra, sincero, significa que não precisou passar cera para remendar aquele quebrado que estava, naquela quebradura. Então, o sincero vem, essa palavra sincero vem daí, sem cera. Então, sem remendo, não tem remendo. Um vaso que precisa ser usado é um vaso novo. Então, lá em Jeremias 18, de 1 a 6, eu não vou nem pedir para as irmãs lerem, porque demora e eu quero ser adiantada aqui na palavra. Mas diz que o vaso, Jeremias foi lá, o profeta, e Deus falou: Jeremias, vai lá na casa do oleiro e vai lá que eu quero te mostrar uma obra. E o Jeremias, o profeta, foi lá. E aí ele viu o oleiro trabalhando, e quando ele viu, de repente, o barro nas mãos do oleiro, e que estava sendo feito o vaso, e o vaso se quebrou. E aí a palavra diz que ele tornou a fazer outro vaso como bem lhe parecia. O Senhor não remendou, ele fez outro vaso. Então ele fez um outro vaso como bem lhe parecia. Então o vaso não pode estar rachado e não pode estar quebrado, porque o nosso Deus é poderoso para fazer um vaso novo. Se você se sente quebrada, se você se sente num ponto que você fala: eu não consigo, me sinto destruída, estou acabada, não sai mais nada de mim, não consigo prosseguir, o Senhor pode fazer de você, dessa situação que você está enfrentando, Ele pode reverter essa situação, mudar essa situação, para que você comece uma coisa nova na sua vida. Ele faz você novo, Ele te faz realmente um vaso novo. Amém? Um vaso íntegro, um vaso para poder ser usado. O vaso precisa também, agora o ponto número 2, o vaso precisa estar sem impurezas, não é? Porque para o vaso ser usado, se nós somos usados por Deus, precisamos estar limpos para Deus. E aí, não pode ter pedrinha, né? Quem vê a manufatura de um vaso vai ver que ele é lixado, né? Antes dele ser começado a ser feito, é tirado, ele é amassado. Então ele é passado por vários processos para chegar num vaso pronto. E mesmo quando ele está pronto, ele é colocado num fogo para ele pegar a resistência e força. Depois que ele está pronto, ele vai para o acabamento. E no acabamento passa lixa. Vamos passar lixa no vaso antes de pintar, né? Porque senão, já pensou você passar tinta no vaso e o vaso está grosseiro, né? Tá feio, a menos que seja um look novo, né? Mas normalmente você vai deixar ele liso, vai deixar ele limpinho, bonito, lixado. E aí nessa hora é que nós podemos ver que precisamos, muitas vezes o Senhor trabalha conosco. São os momentos que sentimos apertadas, amassadas. Nossa, parece que eu não consigo. Mas você sabe que a mão de Deus está sobre você. Porque se a mão do Senhor, a mão do oleiro está mexendo em você, que você é vaso, amada, fica lá na roda. Deixa o Senhor trabalhar na tua vida. Não desanime, não desista, porque Ele vai formar o vaso completo. Você vai se libertar de coisas. O Senhor faz com que nós experimentemos momentos de cura, de libertação, que cada uma de nós sabe que já passou e que ainda está passando e que vai passar. Então pedimos ao Senhor que nos livre nesta tarde dessas coisas que são impurezas, inveja, falta de perdão, ciúmes, complexos, autoimagem deformada de si mesma. Às vezes você se sente muito pequena. Não posso nada, eu não sou que nem a irmã fulana, eu não posso fazer nada. Querida, não tenha uma autoimagem deformada de si. Saiba quem você é de verdade. O Senhor te criou do jeito que você é, e você tem algo dentro de você que é maravilhoso. Não esqueça disso.
Ele te formou, Ele te escolheu, e Ele te colocou dentro de você, no teu coração, coisas preciosas. Não deixe as coisas ruins tomarem conta do teu coração. Deixa o Senhor limpar e tirar toda a impureza. Também além da autoimagem deformada, a cobiça, a avareza, o orgulho, a soberba e outras coisas ruins que às vezes vêm querer se apegar em nós, no nosso coração. Precisamos deixar o oleiro trabalhar e limpar e tirar toda a sujeira, tudo isso que não faz parte do Senhor. E aí hoje poder falar para vocês o que um vaso precisa. Ele precisa ter, quando ele está pronto, está limpo, já foi purificado, ele não pode ficar vazio. Um vaso não foi feito, e se ele foi feito para ter destaque, ele não pode estar vazio. Ele tem que conter algo dentro dele, e esse conteúdo é a água, é o óleo do Espírito Santo, é a palavra de Deus. Mas para termos tudo isso, nosso coração precisa estar limpo. Eu queria ler com vocês Isaías, gostaria que as irmãs abrissem, 29:13. Aqui fala da beleza interna, se você tem ou não. Todas nós precisamos de um chacoalhão do Senhor para termos essa beleza interna. Isaías 29:13. Irmãs, o Senhor fala muito comigo em Isaías. A primeira palavra que o Senhor falou comigo em Isaías, eu estava de joelho dobrado, orando, há muitos anos atrás. E o Senhor me deu uma promessa para mim e para minha descendência. Meus 3 filhos estão aqui hoje, meus descendentes, que estavam louvando ao Senhor. O Senhor me deu uma promessa em Isaías 44. Depois você lê lá e creia, isso é uma promessa de Deus para quem tem filhos. É maravilhosa essa promessa. Vamos lá, Isaías 29, versículo 13. Porque o Senhor diz: pois que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Versículo 15. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor e fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro e a obra dissesse ao seu artífice: não me fez, e o vaso formado dissesse ao seu oleiro: nada sabe. Então isso é um alerta para que precisamos saber como é que está o nosso coração, porque Deus vê o coração. Deus está vendo você bonita, toda arrumada pelo lado de fora, cabelo e roupa e ornamento, você ficou linda, todo mundo olha, você está maravilhosa. Ô Ercília, você cortou o cabelinho, ficou bonitinha, né? Ô pastora, você está uma graça com a tiarinha. Não é? Nós olhamos e vemos, as pessoas nos veem por fora, mas e dentro, como é que está o nosso coração? O Senhor vê o coração. Quando ele foi escolher o rei Davi, ele não olhou, o profeta Samuel queria escolher um daqueles irmãos e falou: calma, querido, não é esse, também não é esse, também não é esse, também não é esse, é aquele ali. Porque Deus, eu não vejo a aparência, eu vejo o coração. Então o Senhor vê o seu coração. Então, queridas, além do Espírito Santo estar habitando no seu coração, porque só pode habitar se está limpo, se está puro, ele precisa, além do Espírito Santo, você precisa estar cheio da palavra. Sabe que às vezes eu escuto irmãs falarem assim para mim: ah, Ercília, eu não consigo ler a Bíblia, porque eu não entendo.
é uma desculpa. Porque você lê outros livros e também não entende. Você assiste filme. Ué, qual é a desculpa? Você decora outras coisas, fórmulas na escola. Você decora tanta coisa, até a receita. Você decora. E por que não a palavra? Por que não podemos decorar a palavra? E por que não podemos depois que ela está decorada dentro da cabeça, dentro do coração, fazer ela ser viva? Porque eu me incomodo com isso. Já há muito tempo que eu leio a palavra, assim como a nossa pastora, mas eu leio, e releio, e releio. Todo dia eu como a palavra. Gente, a palavra é o maná. O vaso era usado para ser colocado óleo, água e maná. Se você ler lá no Velho Testamento, o vaso de barro servia para isso. E o maná, a pessoa saía para todo dia, ela tinha que sair para ir buscar o maná. Todo dia ela ia buscar o maná. O maná era o alimento para aquele povo. E nós, que somos cristãos, que entregamos a vida para Jesus, vamos estar cheios de quê? Da palavra. Então se encha da palavra. Para finalizar, eu queria que você abrisse comigo Apocalipse, capítulo 3.